Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Esse pedacinho do Maná dos Céus nós estamos estudando ou tratando acerca da mordomia cristã. Vamos ler hoje livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 até o versículo de número 8, amados. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós. Também, irmão, vós fazemos conhecer a graça de Deus que foi dado às igrejas da Macedônia, como em muitas provas de tribulação, a abundância do seu gozo e a sua profunda pobreza abundaram em riqueza da sua generosidade. Porque dou-lhe testemunho que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus, de maneira que exultamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também completasse entre vós ainda esta graça. Ora, assim como abundais em tudo, em fé, em palavras, em ciência, em todo zelo, no vosso amor para conosco, vede que também nesta graça abundeis. Não digo isto como quem manda, mas para provar, mediante o zelo de outros, a sinceridade de vosso amor. Versículo 9 diz: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui perante a tua presença, pedindo uma unção especial para ministrar esta palavra, oriunda do teu coração ao coração do meu irmão, da minha irmã, que me ouve nesta tarde de hoje. Use-me, ó Deus, para ministrar uma palavra oriunda, Pai, do teu trono, para cada irmão que necessita ouvir uma mensagem de edificação para a graça das vossas vidas e assim serem libertos de todo o mal, de toda a concupiscência, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados diletos irmãos, quero hoje vos falar sobre chamado Evangelho da Prosperidade. Muitas pessoas, amados, abraçam o Evangelho acreditando que irão prosperar, irão se tornar ricos e vencedores. O Evangelho da Prosperidade que muitos pregadores pregam, eles pregam da seguinte maneira. Alguns desses pregadores são muito populares através dos canais de televisão. Eles têm uma mensagem simples, porém impactante. Eles dizem: Deus quer abençoá-lo. E a prova de sua bênção é a abundância de bens materiais que vocês poderão possuir. Em outras palavras, se você for fiel a Deus, Deus o tornará rico.
Esse pensamento ou variações dele tem sido chamado de Evangelho da Prosperidade. Sua mensagem é: siga Deus e Ele o tornará rico, fará você possuir muitos bens materiais. Essa ideia, amados, não é senão uma falsa justificativa da teologia para o materialismo, pois o que ela realmente está dizendo é o seguinte: você quer ser materialista e se sentir bem com isso? Bem, então nós temos para vocês um evangelho chamado o Evangelho da Prosperidade. No entanto, relacionar o evangelho à riqueza garantida é uma ênfase equivocada. Essa crença cria discórdia em relação à Escritura e reflete uma teologia egocêntrica que não é nada mais do que uma meia-verdade revestida com linguagem bíblica para trazer uma mentira. Na essência dessa mentira está a questão central de todos os pecados que nós conhecemos, que é o pecado do ego. O desejo de agradar a si mesmo acima de todas as outras coisas. A teologia do Evangelho da Prosperidade ensina que, ao dar a Deus, recebemos em troca uma garantia de prosperidade material. Então esse Evangelho, amado, ele não te leva a ser um fiel a Deus através dos seus dízimos e de oferta por fidelidade e fé, mas ele te leva a acreditar que se você contribuir, se você for um contribuinte fiel, você irá enriquecer. Esse é o Evangelho que chamamos de prosperidade. Ele é o Evangelho de toma lá e me dá cá. Então esse Evangelho está distorcido. Mas isso não é, amados, não é errado você prosperar. Eu já vos disse isso. Não é errado você ser próspero, você trabalhar, dedicar-se a uma profissão para prosperar. O errado é você aproximar-se de Deus com segunda intenção. A teologia do Evangelho da Prosperidade ensina que dar a Deus, iremos receber em troca uma garantia de prosperidade material. Alguns pregadores, inclusive, eles pedem 30% de tudo sua renda. Outros dizem dá o seu tudo. Mas isso torna Deus uma máquina de venda automática e transforma o nosso relacionamento com Ele apenas em um negócio. E você promete fazer aquilo em troca. Damos não porque seja algo correto, mas pelo que iremos receber em troca. Esse Evangelho da Prosperidade, ele engana muita gente, amados. O texto que eu li hoje, ele fala sobre a igreja de Macedônia, uma igreja muito pobre, uma igreja que não tinha quase nada, embora estivesse vivendo em extrema pobreza. Essas pessoas eram muito generosas, doando ainda mais do que podia, mas eles faziam isso por meio de fé. Esse texto
ele, de alguma outra forma, ele refutam a falsa teologia do Evangelho da Prosperidade, segundo a qual estamos vivendo corretamente diante de Deus, teremos muitos bens materiais como demonstração disso. A igreja de Macedônia não mudou, ela não se tornou uma igreja rica materialmente. O apóstolo Paulo disse que eles foram ricos espiritualmente, porque eles, de bom grado, eles contribuíram para a obra de Deus. Quando foi feita uma coleta para os santos que estavam passando fome em Jerusalém, a igreja de Macedônia, sendo uma igreja pobre, contribuiu de bom grado, mas não foi para enriquecer, não foi para se tornar rico ou próspero. Eles fizeram isso movido por fé. O que ocorre, amados, que muitas pessoas têm aceitado a Cristo, têm se tornado cristão e acaba muitas vezes estagnando na fé devido ao amor ao dinheiro, ou seja, aos bens materiais. Esse amor aos bens materiais pode nos atingir de muitos ângulos. Ele pode atingir pessoas de toda a classe social. Você pode pensar, não poderei cair, não poderei ser atraído pelos meios do materialismo, das armadilhas do materialismo, porque eu sou uma pessoa humilde, não tenho grande posse. Engano seu, amados. Se você não tomar bastante cuidado, o materialismo ele atinge toda a classe social, não é só os ricos. Então, o diabo, ele tem armado a sua armadilha para nos atrair por meios do materialismo. O que o diabo tem usado é que faça com que os donos de terra dê dinheiro para que você se torne rico. E ao você se tornar rico, embriague-se com este cuidado desta vida. O diabo, ele pode tentar você de várias maneiras. Ele tentou a Cristo, usando o bens terreno. Ele mostrou toda a riqueza do mundo para Cristo. E ele disse para Cristo: tudo isto eu te darei, porque foi dado a mim. Mas se tão somente você se curvar diante de mim, se postrar diante de mim e me adorar, eu te darei toda esta riqueza do mundo. E ele continua tentando os cristãos da atualidade, através do chamado Evangelho da Prosperidade. Irmãos, eu não estou atacando ninguém, não estou citando o nome de ninguém. Eu quero que vocês compreendam que o Evangelho, ele te dá a possibilidade de ser próspero. Ele te dá a condição de prosperar. Mas ele não deve ser o único objetivo do cristão. O cristão não deve simplesmente seguir a pisada de Cristo achando que irá prosperar de uma hora para outra. Não, amado. Nós precisamos estar bastante revestido da graça de Deus e seguir com bastante cuidado a pisada de Cristo. Cristo, sendo rico, se tornou pobre. É isso que a palavra de Deus diz. Ele era o rei do universo e se tornou pobre para que por meio da sua pobreza ele pudesse salvar uma geração inteira.
comprar polvo com preço muito caro. Então, siga ao Senhor Jesus, pois Ele é o Senhor da vida. Ele tem o poder de transformar a sua vida, de libertar-nos de todo o jugo do mal. Ele pode nos dar a salvação da nossa alma. Então, o evangelho que as pessoas têm pregado na atualidade, muitos cristãos amados têm pregado somente o evangelho da prosperidade. Devemos fazer o máximo para evitar que venhamos perder a causa de Deus. Que Deus nos dê as armaduras para vencer as tentações do maligno. Podemos conservar o dinheiro, podemos ter dinheiro, podemos prosperar, mas podemos usufruir de boa maneira o dinheiro. O dinheiro que obtive, ele pode me auxiliar no reino, para que eu possa contribuir, para auxiliar outras pessoas, que essas pessoas necessitam, muitas vezes, de uma ajuda financeira. Mas também, amado, não deixe de cumprir a sua obrigação, de contribuir na obra de Deus, sendo fiel nos dízimos e na oferta. Infelizmente, existe uma artimanha da parte do inimigo e parece estar funcionando bem. Consideramos esse perigo que a palavra de Deus nos revela, a fim de evitarmos essa armadilha espiritual, amado. Algumas pessoas, eles acabam pensando que somente existem pessoas que dizem assim: Senhor, o Senhor tem a obrigação de me abençoar, porque eu sou dizimista e contribuinte fiel. Deus não tem obrigação, amado. A salvação não se compra. A graça de Deus é dada gratuitamente. Você tem exemplo de pessoas fiéis a Deus, mas que não são ricos em bens materiais. E aí vem um pregador e diz: se você não tem riqueza, então você não tem fé para prosperar. E leva as pessoas muitas vezes à confusão espiritual. E existem pessoas que são fiéis e têm grande prosperidade financeira. Então Deus, Ele abre o seu rico tesouro dos céus de uma maneira que abençoa a todos. Nenhum bem pode faltar, mas desde que sejamos nascidos de novo, desde que nós venhamos nos revestir pela graça e a misericórdia de Deus, se o nosso coração estiver purificado com o sangue de Cristo, amados, poderemos vencer os obstáculos da vida, superar o obstáculo da vida e caminhar. Que sejamos então capazes, amados, de ter uma vida abundante. Que Cristo habite em nós por meio da sua palavra. Que Cristo habite de uma maneira gloriosa. Que nós possamos buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que nós possamos ofertar a nossa alma, espírito e corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isto, amado,
fará de nós um vencedor em todo o aspecto da nossa vida. Isso fará de nós sermos capazes de ter uma vida consagrada, que nós possamos congregar na presença de Deus como um povo santo, revestido pela misericórdia de Deus. E assim, irmãos amados, nossa vida será alicerçada mediante a benignidade de Deus, mediante a verdade de Deus, pois uma vida de pobreza, ele não significa que não sejamos ricos pela misericórdia de Deus. Uma vida de submissão em um sacrifício vivo, que possamos ofertar esta nossa vida, sacrificando-nos, mesmo mediante as pobrezas que estamos enfrentando, para o bom andamento da obra de Deus. Que Deus vos abençoe abundantemente. Este é mais um pedacinho do Maná dos Céus na mordomia cristã, que eu, presbítero Gregório, trago para todos vós. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.